Seremos abençoados pela. Amém? Vamos orar para começar? Bora orar. Ai, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa semana. Que bom estar aqui novamente, Senhor, reunido com essas pessoas maravilhosas. Pai, queremos te pedir agora que o Senhor, como sempre, fale conosco através da sua palavra. Use a tua filha para ministrar aos nossos corações, que ela possa lembrar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor entregou para ela. E que nós possamos sair daqui abençoados, Senhor. Não só os que estão aqui ao vivo, mas todos aqueles que, inclusive, vão ouvir depois. Que esta partilha, Senhor, possa ser um canal de bênção, como tem sido todos os outros encontros. E que a gente possa continuar frutificando, Senhor, é o desejo do nosso coração. Assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Manda ver, dona Reis. Amém. Boa noite, pessoal. Para quem vai assistir depois também. Boa noite, Su. Tamo aí a Ti, a Sucena. Cadê a minha amiga, sua esposa, Léo, que eu não tô vendo? Ah, a Steph já vai entrar já. Ela tá Ai, dando algo para a Rebequinha comer, mas ela já tá vindo já. então tá bom. Vamos lá, então, gente. Como o Léo disse, eu tinha esquecido que eu ia fazer o capítulo 15, né? Para mim era só o 13 e pop. E pronto, né? Mas, como ele já disse, o capítulo 15 é um dos meus preferidos do Evangelho de João. A minha filha falou para mim, né? Ah, mãe, mostra a sua Bíblia, o que é que você tem na sua Bíblia? Tá aqui fazendo comida pra gente. No capítulo 15 de João, o meu é todo rabiscado, né? E tem um coraçãozinho, inclusive. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Tá vendo? Porque é um capítulo que ele fala de discipulado, né? De relacionamento, de aliança. Jesus está ali falando com seus discípulos e esse foi um assunto que na minha vida teve um espaço assim bem grande. Mas depois eu explico para vocês o porquê. Mas vamos lá. A gente está nessa sequência aí, siga o mestre. E como o Léo já tem explicado, Jesus ele está partindo para os seus últimos ensinamentos, né, com os discípulos. A gente tem sempre que lembrar que esses últimos capítulos, ele já não está mais falando para a multidão, mas para os mais próximos. Então, as palavras, os ensinamentos, eles são muito profundos, né? E, e lendo o capítulo 15 de João, eu fiquei pensando, né? Se a gente soubesse que estaríamos aí nos nossos últimos momentos de vida com os nossos amigos, né? Porque eram amigos de Jesus, eles partilharam ali da vida com ele por 3 anos e meio. Quais seriam aí as palavras que a gente ia deixar, né, para os nossos amigos? E, e Jesus, ele trouxe um dos seus últimos ensinamentos, e ele falou sobre aliança, sobre relacionamento. Como o capítulo ele é bem profundo e ele se divide em duas partes, estou aqui com a minha colinha, do versículo 1 ao 17, Jesus ele vai falar, é o discurso, né, sobre a videira. E é esse que a gente vai focar hoje. Se der tempo, a gente lê e fala um pouco sobre do 18 ao 27, que daí ele vai falar sobre o ódio do mundo, né, aos discípulos. E se não der tempo, a gente faz uma segunda parte, tá? Eu tinha combinado com o Léo, porque é um assunto bem profundo, né, o capítulo 15. Então, hoje a gente vai focar dos versículos 1 ao 17, que é o ensinamento de Jesus sobre a videira. E vamos lá. Primeiro eu vou ler, tá? Vocês acompanhem aí, do 1 ao 17 inteiro, e aí depois a gente vai falar aí versículo por versículo. João 15, a partir do 1. A minha versão é a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida a alguém em favor, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Até aí. O que vocês notaram aí de curioso nesses versículos? Alguém quer dar um palpite? Você que já leu, né, que já estudou, fica à vontade, se alguém quiser falar. Fica à vontade, Léo. Não, é engraçado que a gente já fala já, porque sabe que alguém sempre tem os que falam, né? Não, eu quero mais é ouvir, porque eu estou mesmo para Hum, ouvir, dona Regi. então, Apesar beleza. de eu achar curioso que desde o início ele falar que ele é a videira verdadeira, né? Porque se ele é a verdadeira, então existe uma falsa? Ah, Será? Então vamos lá. Como eu disse, dos versos 1 ao 17, Jesus vai tratar, é o discurso sobre a videira. E para tratar sobre o relacionamento de Cristo e da igreja, na Bíblia, a gente já ouviu de diversas formas, né? Paulo vai falar sobre o corpo, né? A cabeça e o corpo. Tem vários aspectos, mas Jesus ele foi muito sábio ao falar sobre aliança e sobre relacionamento, falando sobre videira. Uma porque era, primeiro, né? Porque era muito próximo ali do que os discípulos faziam, né? Não os discípulos em si, mas como eles viviam uma vida no campo, né? Uma vida onde se observava muito as árvores, onde a horticultura, né? Na verdade, essa questão de você plantar, de você colher, não era como o nosso tempo hoje, onde a gente encontra a manga no mercado, né? Então, lá nem tem manga, tá, gente? É só um exemplo. Mas eles tinham esse conhecimento, né, do cultivo. Então, foi um exemplo bem propício ali para ficar claro para eles o que Jesus estava querendo dizer. Então, Jesus fala ali sobre o relacionamento entre o Pai, o Filho e os discípulos, né? Depois a igreja, que seria a igreja. O Léo falou sobre o primeiro versículo, e só no primeiro versículo já dá um sermão completo de 1 hora, né? Se a gente fosse falar. Mas não é algo que eu vou me aprofundar totalmente, mas vou citar aí 2 versículos para vocês lerem depois, para entenderem melhor. E
uma curiosidade, como a gente vem lido em João, Jesus sempre fala, eu sou, eu sou, eu sou. Essa é a última vez que ele vai falar eu sou, que ele vai usar esse termo, né? Então, primeira curiosidade aí. E encerrando aí essa fala que ele falou tantas vezes, né? Para que o povo entendesse que era Deus, porque no Antigo Testamento, quando se falava eu sou, né? Eles sabiam, o povo já sabia que era somente Deus poderia falar dessa forma. E isso, Deus falou assim com Moisés, meu professor aqui está me lembrando. E no Antigo Testamento, Israel era citada, né? Foi citado como a vide, como a videira. E aí, lá em Jeremias 2:21, que eu vou ler para vocês, só para ficar mais claro, mas vocês podem anotar também Salmo 80, do 8 ao 16, também vai elucidar bem o porquê da videira. Em Jeremias 2:21 e 22, o profeta, né? Israel adorou a Baal, é o título aqui na minha Bíblia. E diz assim: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizias tu, falando para Israel: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Então, algumas vezes Israel foi tratada na Bíblia, no Antigo Testamento, como essa videira, né, frutífera. E agora, só que Israel pecou, né, gente? A gente sabe a história do povo de Deus. Deus escolheu um povo para si e na história ali de Israel teve muitos, né, altos e baixos. Eles sempre se prostituíam, prostituição aí, adoração a outros deuses, desobedeciam. E por isso que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. O porquê agora? Ele está falando para os discípulos e o Boris me lembrou de uma coisa, que ele está falando também sobre nós, os gentios, né? Porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Quem já viu o enxerto aí? Levanta a mãozinha. Quem já viu o enxerto? Alguém sabe? Não? Esse é um assunto que em casa está sendo bem falado, porque o Boris está fazendo várias mudas de árvores. Então, eu estou vendo ele fazer isso. Já viu, Steph? Isso! A Tcheme sabe bem. As mudinhas do Boris, ele está fazendo. Então, eu estou vendo ele pega, por exemplo, ele explicando rapidamente. Ele vê uma árvore na rua que está frutífera, ele vai lá, corta um galho e enxerta, faz. Vou explicar depois, vou explicar meio por cima. Pega esse galho e vai fazer com que ele produza, faz uma muda para que ele produza frutos. Então, nós fomos enxertados em Cristo. Ah, quer explicar, Boris? Vem cá. Pode vir, pode vir. Ele vai explicar. Não, Aí eu dou tá valor, é sendo uma gravado. participação especial do Boris hoje, hein? Participação especial aqui, ó. Não, eu não vou falar não. Ah, show de bola, Tem que falar bora. não. Vem aqui. Não, eu não vou aparecer não. Eles querem te ver. Não quero, não quero. Não aparecer, vira a câmera, Rede. Aí, Eu não ó. quero. Seja bem-vindo à Fala, partilha, Boris. Boa noite, gente. Tudo bem? É por aqui que fala? É. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Explica o que é enxerto. Não tô ouvindo ninguém. Ah, boa noite, Ah, eles não falam? Boris. Seja Boa bem-vindo à noite, nossa tudo bom? partilha, Ah, agora eu cara. tô vendo. Obrigado. Deixa eu explicar rapidinho aqui a questão do enxerto. Eu pego uma árvore frutífera e planto ela a partir da semente. E aí ela vai nascer uma muda de uns 30, 40 centímetros. Aí eu corto essa muda, corto ela com uns 20 centímetros mais ou menos, e aí eu pego o galho de uma outra árvore que já é adulta produzindo e faço o enxerto uma na outra, assim, ó. É chamado de cavalo e cavaleiro, né? Você faz um corte, aí faz uma cunha no galho que está produzindo e coloca e conecta uma na outra.
Aí você enrola uma fita para ela não perder água e deixa ela lá uns 20, 30 dias mais ou menos. Ela vai, como o objetivo dela é produzir, e basicamente é a mesma base, né? Tanto da muda e do galho que foi pego em outra árvore, ela vai fazer com que aquele galho comece a produzir. Mas ela produz por causa da árvore que já está produzindo. Exatamente, ela produz por causa da árvore que ela foi implantada, né? Enxertada. E aí, no caso, ela vai produzir fruto mais rápido, né? Uma árvore leva em torno de 5 a 6 anos para produzir fruto. Ela é enxertada, vai levar um ano e meio no máximo. Agora explica aí, porque Jesus, fomos enxertados em Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo porque a salvação viria dos judeus, né? E nós teríamos que ser evangelizados pelos judeus. Porém, a Regiane já explicou a questão da prostituição, que eles não cumpriram e tudo mais. E aí, os gentios, nós fomos enxertados em Jesus, na videira verdadeira, né? Nós somos a oliveira brava, né? Chamada oliveira brava. Nós fomos enxertados em Jesus. Porém, é uma questão que a salvação também seria para nós, não seria somente para o povo judeu. Então, é por isso que nós fomos enxertados em Cristo, na videira verdadeira, né? É isso. Obrigada! De nada. Deu para entender mais ou menos, né? Sim, show de bola. Aula de... Oi, você tem que introduzir ele mais na partilha aí, cara. Colocar ele para participar mais. eu Show já de falei bola. para ele participar. Mas, com a explicação do Boris sobre o enxerto, dá para a gente explicar por que Jesus é a videira verdadeira e nós fomos enxertados nele, né? Então, ele usava... os frutos só vão ser produzidos por causa de Jesus. E aí, dá para a gente continuar aqui. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, porque Israel não pôde fazer aquilo que Deus orientou, então Jesus veio cumprir tudo o que Israel não pôde cumprir. E hoje nós só podemos frutificar, dar frutos por causa de Jesus, porque nós estamos enxertados em Jesus, que é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Então aqui ele está falando de aliança, né? Nós estamos ligados ao Pai por causa do Filho, que é Cristo. Então só esse versículo 1, gente, ele já é assim, já dá uma super aula. Oi. Só contribuindo aí com o que você está falando, eu abri aqui o dicionário grego e essa palavra verdadeiro não é necessariamente que de falso. Israel era o falso, né? Só contribuindo. Isso. É que Jesus, quando ele aponta esse verdadeiro, essa palavra ela também pode simbolizar ou apontar para o real motivo de. Ou seja, Jesus está dizendo, o real motivo de Israel ser o que deveria ser, sou eu. Entendeu? Exato. Está apontando para ele. Exato. Toda a missão de Israel que era para Israel fazer era por minha causa e era para trazer até mim. Ou seja, a videira, na realidade, não era Israel, era ele mesmo que seria demonstrado e apontado por Israel, que não fez a sua missão. Da hora, né? Da hora demais, e outra né? coisa que você falou do Salmo 80, a Bíblia rabiscada, né? Que eu não vou mostrar a minha aqui, porque a minha câmera também é zoada. Mas o meu tá marcado aqui, Salmo 80, Jeremias, tá marcado aqui Isaías também, Isaías 5 fala da videira. Fica aí as referências para quem quiser estudar, né? Isso. Gente, a Bíblia, ela tá entrelaçada, né? Demais. Então, quando a gente estuda a Bíblia, pela Bíblia, a gente aprende muito. Isso, Isaías 5 vai falar sobre a videira também. Então, como nós já falamos, Jesus, ele simbolizava essa videira, né? Agora nós somos enxertados e aceitos como povo de Deus, por adoção, porque nós fomos adotados, né? Jesus é o primeiro aí de muitos irmãos e o Pai nos adotou. Esse capítulo dá para falar sobre muitas coisas, mas agora a gente vai passar para entender o que são esses frutos, né? Vamos lá? Então, no versículo 2, vocês estão me ouvindo, né? Que eu não estou vendo ninguém aí, mas vou dar continuidade. No versículo 2, diz assim... Só estou minimizando a câmera aqui, porque eu estou aproveitando e estou comendo, tá, gente? Então, fechou. Aí, mas estou ouvindo, manda ver. No versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A poda aqui, ela fala sobre a continuidade da obra santificadora de Cristo.
como o Boris falou, né? Da árvore, do enxerto. Aqui em casa também tem uma roseira que. Hoje está tudo aqui com exemplos de casa. Tem uma roseira que eu ganhei da minha avó e ela parou de produzir, né? Porque tinha muitos galhos roubando essa força dela para ela produzir. Aí o Boris foi lá e podou, tirou os galhos que não estavam produzindo, estava apenas atrapalhando o crescimento da minha roseira. E agora ela está dando até umas folhinhas novas. Então, logo, vou postar no grupo quando ela der rosas de novo, tá? Mas a poda, né, que muita gente prega romanticamente sobre os processos e Deus está te podando, não sei o quê. É essa limpeza, é a santificação, é a obra da santificação que Cristo também é quem faz em nós, né? Então, quando a gente permanece na videira verdadeira, a gente não apenas dá frutos, mas a gente é santificado para poder produzir mais ainda. Porque vocês compreendem que sozinhos nós não produzimos nada? Porque a nossa vida, a gente cai, né? A gente cai, a gente erra, a gente peca. Então, a gente precisa viver uma vida de arrependimento. E a poda, ela fala sobre isso, sobre o processo de santificação que o discípulo de Cristo vive, né? Então, nós somos santificados por ele. Fecha a porta aí para mim, Lívia, por favor. Então, Israel, ele deixou, né, de produzir frutos, quando deixou de obedecer a Deus. Então, esses primeiros 17 versículos aqui, ele vai falar muito sobre isso, sobre obediência, sobre permanecer em Cristo para que a gente dê frutos. E uma vida de obediência, né, à palavra, é uma vida frutífera. Então, esses frutos, eles não são apenas os nossos feitos. Uma coisa que hoje eu compreendo que não é necessário, aquele discurso de orgulho. Ai, quantas almas você já ganhou para Jesus? Sabe? Quem somos nós para ganhar alguém para Jesus? É Cristo que nos ganha. Então, a gente não deve ter essa competição. Então, quando fala de obras, não está falando sobre obras evangelísticas apenas, tá, gente? Está falando de frutos que são produzidos a partir de uma vida de obediência a Deus e a palavra de Deus, né? Cristo tinha ensinado. Então, uma vida de obediência à palavra é uma vida frutífera. Ela é o resultado de uma vida de obediência. Os frutos são resultado de uma vida de obediência. É a nossa vitória contra as tentações. Aí a gente vai lá para Gálatas, que Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito. E dá para a gente fazer uma ligação, né, uma conexão com esse capítulo. Vou ler aqui para vocês. Vou ler o 19, né, para ficar mais claro, do 19 ao 23. Então, Paulo vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, que são divisões, né, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, fazendo aí uma conexão entre o capítulo 15 de João, que vai falar sobre os frutos, e Gálatas 5, a partir do 19 ali fala sobre as obras da carne, e o 22 fala sobre o fruto do Espírito. Então, uma vida santificada, uma vida de obediência a Deus vai produzir esses frutos.
E nós não produzimos esses frutos porque somos bons, mas lembra, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. É Paulo também que vai falar que é Deus quem chama, é Jesus quem nos chama, é Jesus quem nos santifica. Então, toda a obra, né, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir a obra da salvação, né? Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando de obra de salvação. Então, quando Jesus chama alguém, ele vai cumprir a sua obra, inclusive a santificação. Claro que aí a gente vai falar sobre a permanência em Jesus. Quando eu falei sobre, se vocês acharam algo curioso aí nos versos 1 a 17 que nós lemos, o verbo permanecer, gente, na metáfora aí da videira, ele aparece 11 vezes do versículo 4 ao 10. 11 vezes Jesus cita esse verbo permanecer. Então ele fala, permanecer em mim, aquele que permanecer em mim. Então ele fala essa palavra muitas vezes. E voltando lá para a metáfora da videira e da árvore, o que a árvore produz ali que vai para os galhos que produzem flores e frutos? É a seiva, né? Então é muito curioso a gente olhar essa metáfora também, que a seiva, a vida, né? Que é a vida ali da árvore que permite surgir os frutos, é o próprio Cristo, né? Cristo é a vida em nós, é o que nos faz produzir estes frutos. Então, é apenas por ele e nele. Esse capítulo 15, ele fala sobre a união entre Cristo e os seus escolhidos. Então, por isso que a santificação ela é algo que o Espírito Santo opera em nós, né, naquele que nasceu de novo, e também nós precisamos nos esforçar para vivermos uma vida que glorifique a Deus. Porque Jesus vai falar aqui no verso 8 que quando nós produzimos muito fruto, assim a gente se torna discípulo dele e nisso o Pai é glorificado. Ó. O versículo 8 evidencia a união de Cristo com os discípulos e a presença de frutos. Então, esse capítulo também nos convida a olhar para a nossa vida e fazer uma análise. Quais os frutos que nós temos produzido, sabe? A bondade, a fidelidade, a mansidão, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, né? É você não se irritar na primeira vez que alguém faz algo para você, mas você é longânimo. Você anda uma segunda milha, né? Como Jesus também ensinou. Será que nós estamos produzindo bons frutos? Então, voltando lá para o capítulo 3 de João, que a gente estudou, que Jesus fala lá para Nicodemos. Nicodemos, né? É isso. Eu confundo os nomes. Que ele precisaria nascer de novo. Fala sobre isso, sobre os frutos. Então, quando a gente nasce de novo, é impossível que, estando em Cristo, a gente não produza bons frutos. Então, temos que analisar a nossa vida, e por isso que ele fala de permanecer. Aí a gente lembra daquele versículo, aquele que for fiel até o fim, né? Então, nós precisamos permanecer para que Cristo ele complete a sua obra em nós. E depende dele isso, lógico, ele que nos fortalece a cada dia, mas exige um esforço nosso de nos santificarmos, de buscarmos aprender de Deus a cada dia, para que esses frutos eles venham a aparecer, né? Para que a vida de Deus flua dentro de nós. Então, dos versículos 4 a 11, esse verbo permanecer é citado, 4 a 10 é citado 11 vezes. Então, é como se Jesus estivesse enfatizando a importância da continuidade com o relacionamento. Porque, lembrando, gente, esse capítulo 15, Jesus está falando para os seus discípulos, futuros apóstolos da igreja, os primeiros
a primeira igreja ali. Então, era importante que Jesus deixasse bem claro para eles o que eles iam dar continuidade quando Jesus partisse, né, ali da terra. Então, foi muito importante, muito profundo Jesus ter tratado sobre isso com os discípulos ali. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pausa para água. Uhum. Então, vamos lá. Agora, dos versículos 9 a 13, Jesus ele repete 8 vezes a palavra amor, né? Então, o que nos mostra que a obediência está ligada ao amor. Então, Jesus ele não queria ali dos seus discípulos uma obediência cega, apenas pela religiosidade. E não quer de nós isso também. Ele até fala no versículo 13, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Então, Jesus está falando aqui sobre relacionamento, né? Um amigo e não mais um servo, está falando de intimidade. E ele fala sobre a obediência e em amor, porque ele mesmo obedeceu ao Pai em amor. Lembra lá que a gente leu semana passada, João 14:31? Vou ler aqui que está aberto já. O 30 e o 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então ele está falando aqui, ó, eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. A todo momento, Jesus é o exemplo. Ele fez primeiro. Então, ele mostrou o caminho, como que era para os seus discípulos fazerem. Então, ali, ele está, quando ele cita sobre o amor, ele está ligando o amor à obediência. Que não é só obedecer por obedecer, obedecer por um rito, porque os judeus faziam isso, né? Os fariseus, eles faziam muito isso também. Eles, eles se atentavam muito para as leis, né? 613 leis, mas era assim uma obediência pelo rito mesmo. E agora Jesus ele vem ensinar que a obediência é importante, mas por amor, porque ele obedeceu por amor. Então fica esse ensinamento aí para os discípulos e para nós. Então, apenas obedecer por regras cegas não nos serve mais, né? E obedecer a Cristo por amor, por entender o sacrifício que ele fez, e ele nos deu a oportunidade de agora sermos parte da família de Deus, né? Porque fomos inseridos na família de Deus por causa dele, por causa do amor dele por nós. Versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, né? Quer ser amigo de Deus? Obedeça. E obedecer o quê? O que está escrito, né? Obedecer a palavra. Então, aquilo que foge da palavra nós não precisamos obedecer, mas aquilo que está escrito é o que Deus nos revelou, é o que tem que guiar a nossa vida. Partindo aí para o versículo 16, diz assim, né, que ele nos escolheu. Esse versículo é muito, muito conhecido. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vos conceda. Então, no versículo 16, Jesus, ele mostra que foi iniciativa dele escolher os seus discípulos. E a gente lê nos evangelhos que realmente os discípulos estavam todos vivendo lá a vidinha deles, né? Estavam pescando, outros cobrando impostos, e Jesus foi lá e escolheu primeiro. Lógico que a iniciativa foi de Cristo e depois eles também seguiram a Cristo, né? Deixaram tudo para segui-lo. Mas a iniciativa foi dele. Por isso que ele fala: não foram vocês que me escolheram. E uma coisa que a gente estuda, né? Nós não, se nós pudéssemos escolher, nós não escolheríamos Cristo.
não acho que você escolheria Cristo, porque é difícil. Se eu não me engano, é Agostinho que vai falar: duro é te servir, mas impossível é te deixar, né? Uma vez que Cristo nos chama, a gente entende que é duro mesmo, gente. É dura a vida cristã. Nesse mundo aqui, de tantas ofertas que a gente tem, não é fácil. Mais Tem difícil. Oi, pode falar. que nem o domingo agora, eu tive a oportunidade de pregar lá na nossa igreja lá e eu fui falar sobre a fé, né? Que a fé, quando a gente tem um encontro com a verdadeira fé, a gente começa a entender porque para o mundo é loucura. Porque, de fato, aqueles que não têm esse encontro com a fé, não faz sentido nenhum a maneira como Jesus ensina a viver e realmente não faz sentido nenhum, Não né? faz. Porque essa entrega de viver para Cristo e aquilo que os próprios discípulos vão viver em Atos, como a gente percebe, é extremamente loucura. É É morte, extremamente né? loucura. É morte. Que nem o início do 16, que eu estava lendo aqui, que a gente vai ver mais para frente. O próprio Jesus fala: olha, o que vocês vão passar, cara, vai ser um Deus nos acuda e vocês vão estar lá alegres. Eu serei a alegria de vocês e se vocês não têm e se as pessoas não têm um abraço de fato com o que é fé, elas podem até acreditar em Deus, mas crer em Jesus como nós cremos e como o Evangelho de João principalmente nos ensina a crer, só quem tem um encontro de fato com Jesus e com essa fé. Exatamente. Então, ele estava ali dizendo, já dando esse ensinamento, né? Que foi porque ele escolheu cada um, e só por isso, como o Léo disse, é loucura. E Paulo fala, né, que a cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, né, ela é a maior preciosidade para nós. A nossa vida aponta para a cruz de Cristo. Então, está difícil, gente. Olha o que Cristo suportou, né, por nós. Então, ele se entregou primeiro e, e agora o que cabe a nós é não negá-lo no nosso dia a dia, porque ele nos escolheu primeiro. E se nós estamos ouvindo a pregação, estamos sendo expostos à pregação, o que a gente tem que fazer agora é atender a esse chamado de Cristo, né? E a iniciativa que Cristo teve, né, em nos amar primeiro, em nos escolher primeiro. E aqui a gente tem que, como eu disse, a gente tem que observar também para quem ele está falando. Isso aqui é um chamado, também pode ser um chamado pessoal para os apóstolos, tá? Porque ele fala, né? Eu escolhi vocês e designei. Aqui ele está dando uma missão para eles, né? Quando fala de designação, né? Sobre eles, para que vocês vão e deem frutos, a fim de que esse fruto permaneça. Porque esses frutos dos salvos, eles vão permanecer pela eternidade. Então, tudo que nós fazemos aqui nessa vida, ela tem um peso eterno, gente. Bom ou ruim. Isso nos assusta ou nos alegra, né? A gente tem que pensar nisso. Pensar na eternidade também não é algo fácil, mas a gente deve viver com os olhos na eternidade, porque já começou, entendeu? Essa vida aqui, a maneira como a gente vive aqui, ela já começou a ecoar para a eternidade. Então, não pense você que o que você faz aqui, o que você vive aqui, vai terminar aqui. Não. Lembra dos frutos, tá? Eu tento fazer esse exercício sempre que eu me lembro e peço para que o Espírito Santo me lembre, porque a gente às vezes olha só para as dificuldades ou então a gente está num momento muito feliz e esquece até de agradecer, sabe, por tudo que Deus tem feito, e tudo vai ecoar para a eternidade. Ele nos chamou para que a gente dê fruto e esses frutos vão permanecer, né? Agora o 17, né? Isto vos mando, olha o mandamento, que vos ameis uns aos outros. Jesus, ele falou muito sobre o amor durante toda a vida dele aqui nessa terra, e só que é o amor genuíno,
tá, gente? Não é um amor que vira as costas quando a pessoa erra com você, não. Então, ele está falando aqui para os seus discípulos, porque o amor mútuo, ele é exigido no reino de Deus. Então, só por amor, só amando verdadeiramente, o amor ágape, né? O amor de irmão, puro, genuíno, que a gente consegue se perdoar, a gente consegue ser diferente, né? A gente vê tanta coisa acontecendo aí. Hoje nós vivemos num mundo. Então, graças a Deus pela internet, porque nós estamos aqui juntos, né? Como eu já disse semana passada, denominações diferentes, pessoas que pensam diferente sobre alguns assuntos, mas que estão ligados por causa de Cristo, estão sendo edificados com a palavra toda terça-feira, graças a Deus pela internet. Mas a gente também entra num submundo aí do evangelho, e a gente acaba vendo tantos evangélicos, entre aspas, que eram para dar bom exemplo, eram para estar praticando isso aqui, e ao invés de amar, eles estão odiando, estão guerreando contra si mesmos, estão dividindo a própria igreja, o próprio corpo de Cristo. Então, Jesus, ele fala, isso eu vos mando. Ele está falando ali para o colegiado dele, para os apóstolos, né? Ameis uns aos outros. E de verdade, é uma ordem. Então, é a ordem que ele deixa para os seus discípulos. Então, a gente precisa praticar a suportabilidade, né? Suportar um ao outro quando alguém pisa ali no seu calo, ou quando alguém quer lugar melhor do que a igreja para aprender a amar alguém, gente? Só Jesus mesmo para unir tanta gente diferente. E por isso que fala que Deus amou, né? Deus amou o mundo e quando fala de mundo, fala de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de tribos, de línguas, de nações, de costumes, de culturas diferentes. Mas Deus quis unir essa família e que essa família aprenda a viver em amor até que ele venha. Por isso que a gente precisa praticar e olhar para a nossa vida sobre a ótica da eternidade para a gente prestar atenção nos frutos que a gente tem produzido. Então, esse capítulo 15, né, do 1 ao 17, resumidamente, aí, ó, consegui concluir faltando 5 minutos aí. Jesus fala sobre muitos assuntos importantes, que hoje a gente deu aí uma passada rápida, mas frisando aí, quando a gente tem vizinho já. E Deus prova a gente com os nossos vizinhos, viu? Coloca ainda, para ver se a gente é crente mesmo, coloca uns vizinhos bem abençoados do nosso lado. Não é fácil, né? Sou prova disso, gente. Contar as histórias de vizinho. Mas voltando aqui para você que entrou depois, a gente falou aí que o capítulo 15 ele é dividido em duas partes, do 1 ao 17, que a gente viu hoje, que Jesus fala sobre a metáfora da videira, e do 18 ao 27 ele vai nos advertir quanto ao ódio do mundo. Como não tem muito que se aprofundar nisso, eu vou falar, tá, Léo? A gente tem aí mais cinco minutinhos. Eu vou ler, porque aí você já entra no 16, tá? Então, depois que Jesus ele explica aqui sobre a videira. Regi, qualquer coisa, você pode estender uns 5, 7 minutinhos aí, 10 minutinhos. Acho que o pessoal não vai achar ruim, não. Vocês vão achar ruim, gente? Não é possível. E a gente entrou mais tarde. Eu tenho certeza que vocês vão ser compreensíveis e vamos dar mais esses 10 minutinhos para a rede ali. Então, me deem aí para a gente concluir. Mas o que era mais importante eram esses versículos mesmo, que a gente falou sobre Jesus ser a videira verdadeira, porque Israel não conseguiu cumprir aquilo que foi designado, né? Então, Jesus veio cumprir toda a missão, toda a lei, e agora, por ele ter cumprido, nós somos aceitos como filhos. E ele fala que nós temos que permanecer nele, porque só nele nós vamos frutificar, né, dar frutos. Esses frutos, nós lemos lá em Gálatas 5:22, são as nossas ações que glorificam a Deus. Para que serve o fruto? Não para você ficar se vangloriando, ai,
ganhei 1.000 almas para Jesus. Ah, eu fiz tal coisa para Jesus. Ah, eu ofertei 10.000 reais, não sei o quê. Oferta mesmo, irmão. Abençoa mesmo as pessoas, mas ele não está falando sobre isso aqui, tá? Ele está falando sobre santificação, sobre os frutos que a nossa vida dá quando nós estamos nele. E como nós somos nascidos de novo, né? Jesus falou também aí sobre o amor e a obediência estão intimamente ligados. Se você ama, você obedece. E se você obedece, é por amor. Quem está em Cristo dá muito fruto e o Pai é glorificado. Então, os nossos frutos, eles servem para glorificar a Deus, tá? E temos a consciência de que Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu para que a gente vá, dê fruto, e a fim de que esse fruto permaneça. Então, esses frutos vão permanecer por toda a eternidade. A partir do verso 18, eu vou ler para vocês, do 18 ao 27, diz assim: só na leitura a gente já vai compreender bem. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então ele já está falando aí, olha, vocês se preparam porque vocês vão ser odiados, porque eu fui odiado. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, gente, a gente falou aí de vizinho difícil, né? A gente vai encontrar muitas pessoas difíceis e, ter esse choque, né, de realidade, porque nós vivemos de maneira espiritual, né? Tudo é espiritual. Então, o mundo vai nos odiar muitas vezes. Pode falar, Su. Levantou a mãozinha? Foi por engano ou não? Não. Oi, gente, boa noite. Ô, Rê, viu? Existe algum sinal, alguma coisa que dê para mim compreender que eu estou seguindo eu estou seguindo esse caminho que Deus quer de santificação? Porque vai que eu acho que eu estou indo bem e não estou. Ô, Su, não é uma competição, não. Mas é para a gente fazer uma autoanálise, de fato. Mas eu respondendo a você, te conhecendo pessoalmente, já fui na sua casa. Você é de Deus, mulher. Não precisa, né? Que bom que você está preocupada, mas você é uma mulher de Deus, sim. A sua Senhor, vida Rede, fala. só para te ajudar, só o Diga, fato dela estar preocupada já mostra que ela está no caminho. lógico. Porque aquele que não nasceu de novo, ele não está nem aí. Ele não vai se preocupar, né? Então, Su, é importante Ah, que sim bom. essa preocupação, mas como eu conheço você, você é minha amiga, eu posso dizer, você dá bom testemunho, sim. Eu vejo frutos do Senhor na sua vida. Tem coisas que você faz que é porque é o Senhor na sua vida, não é de você mesma, né? Mas essa preocupação, como o Léo mesmo disse, já é sinal de que você se importa com isso, né? E que Deus conserve isso em você e em nós. Amém? Amém. Obrigada, gente. Amém. Então, no 19 ele fala, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Olha Jesus falando aí de novo, né? Que ele nos escolheu no mundo e por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Lá no capítulo 13, né? Se me perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha Jesus dizendo aí, ó, que antes eles não tinham conhecimento do que era o pecado. Só que agora Jesus já ensinou, Jesus já conviveu com eles durante todo esse tempo e agora eles têm a consciência do pecado. Muito mais, ele estava preparando os discípulos para a vinda do Espírito Santo, né? Nós vamos entrar aí no capítulo 16. Então ele está falando, agora vocês não têm desculpa, que eles têm consciência e ensinamento do que é o pecado, né? Aquilo que desagrada ao Senhor. Quem me odeia
odeia também a meu Pai. Mais uma vez, Jesus mostrando ali que ele é Deus, né? Que o Evangelho todo de João fala sobre isso, do Cristo, do homem Deus, né? Então, Jesus, ele sempre reafirmava isso, que ele e o Pai são um. Então, ele fala, se você me odeia, você também odeia o meu Pai. 24. Se eu não tivesse feito isso entre eles, tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Essa profecia está lá em Salmo 35, tá? Que fala que o filho do homem seria odiado mesmo. Verso 26 e 27. Já dando aí o spoiler do capítulo 16, que o Léo vai falar. Quando, porém, vier o Consolador aí com C maiúsculo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, dos versículos 18 ao 27, Jesus ele fala aí sobre a perseguição que os cristãos seguiriam a partir dali, né? Os discípulos dele, porque andando com Cristo ali 3 anos e meio, eles ficaram parecidos com Cristo. E essa é a nossa intenção, né? Ficar mais parecido com ele. Então, quando a gente fica parecido com Jesus, o mundo não vai curtir, não, né, gente? A gente não vai. Se você está sendo muito amado pelo mundo, algo de errado não está certo, tá? Então, tome cuidado em querer agradar a todos, né? A todas as pessoas, porque é melhor desagradar ao mundo do que desagradar a Deus, né? Então, os apóstolos também disseram isso, né? Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Então, muitas vezes, para a gente viver essa vida que dá frutos, que glorifica a Deus, a gente vai desagradar. A gente vai desagradar o nosso colega de trabalho, a gente vai desagradar muitas vezes os nossos pais, muitas vezes o nosso melhor amigo, porque nós temos que viver essa verdade, né? E Deus nos escolheu para que a gente frutifique, para que a gente glorifique a Ele com os nossos frutos, que são as boas obras que são produzidas a partir de nós, mas que vêm de Deus. E aí eu termino parafraseando novamente o que Paulo disse e que Calvino copiou de Paulo, que fala: o que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de ruim é de mim mesmo, né? Então, João Calvino tem essa frase, mas ele aprendeu com Paulo, né? Que aprendeu aí na caminhada com Cristo. Que quando as pessoas olhem para a nossa vida, elas possam ver coisas boas e a gente possa dar a glória para quem merece a glória. Então, se a gente é o melhor no nosso trabalho, isso é fruto, porque Deus merece que a gente dê um bom testemunho e que a gente sirva aos outros no nosso trabalho. Isso é para glorificar a Deus. Se você é um bom filho, uma boa filha, isso é para glorificar a Deus. Isso é fruto. Se você é um bom marido, você não faz mais do que a sua obrigação, que está na Bíblia, né? Que o esposo deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ele sobe, né, o nível. Se a esposa ela é submissa ao marido, ela está fazendo isso porque ela é submissa primeiro a Cristo. E a submissão fica para um outro encontro aí, né, para a gente falar sobre isso, como isso glorifica a Deus também. E você vê que tudo isso implica a nossa convivência com o mundo, porque o que a gente está acostumado a ver no trabalho? Gente dando migué, gente enrolando no trabalho, né? Então, o crente está aí para fazer diferente, para ser sal e luz, para glorificar Deus no trabalho. O que a gente vê nas famílias? Marido falando mal da esposa, esposa falando mal do marido, traição. Que, ó? Ó, Boris, já, ó, esposa mandando no marido, eu acho que ele está desabafando, gente. Mas
Mas Jesus, ele tem outros padrões, né, para que a gente glorifique a ele. Então, o que as pessoas veem de bom em nós é porque nós atendemos esse chamado que fomos escolhidos por ele primeiro para dar frutos. E esses frutos é o fruto da videira, é o fruto de quem está enxertado na videira verdadeira. E esses frutos, eles vão perdurar pela eternidade. E quando vier, então, o Consolador, ele fala para os discípulos que ele é que vai nos conduzir, vai dar testemunho de quem é Cristo e de quem é Deus. Então, Su, também responde a sua pergunta. Por você ter não é dúvida, né? Mas esse desejo de saber se você está frutificando, se você está glorificando a Deus, isso é a ação do Espírito Santo na sua vida também. Então, o Espírito Santo é quem nos conduz até Deus, né? Ele é quem testifica do Senhor e nos ensina e ilumina a nossa mente para a gente entender a palavra. E é isso que eu queria dizer para vocês. Até aqui. O capítulo 15 é muito profundo, mas espero que eu tenha conseguido, para a glória do Senhor, exemplificar um pouquinho para vocês aí de como foi. E é isso, gente. Está encerrada a minha parte. Amém, amém. Foi bênção demais. Bênção demais. Passou até rápido, pelo amor de Deus. Passou. Aí, se fosse até mais, a gente ia seguindo. Foi muito bom, muito bom. E eu estava lendo, enquanto você estava lendo, eu estava lendo também, e eu até falei para a Stephanie aqui, né? Como que o texto bíblico é enriquecedor, né? E como tem conteúdo aqui, né, cara? Você vê, cada parte de leitura sua, nós poderíamos perder aqui horas falando. Os primeiros versículos de... Quando você estava falando, ver as marcações aqui, tem uma pregação aqui para mais de horas, se você for parar para analisar, né? Ele é muito profundo, ele é muito rico. E é legal que a gente faça esses resumos e instigue a curiosidade de se aprofundar mais, né? Porque o discipulado, nada mais, nada menos do que levar as pessoas a serem parecidas com Jesus e fazerem outros discípulos. Sim. Não é? Isso é o importante, né? Então, eu tenho certeza que futuramente, quem sabe, pensou que legal? Dando um exemplo aqui, o Rodrigo e a Tati abrem uma partilha lá na cidade deles, eles vão compartilhar esse mesmo texto aqui, por exemplo, de João 15, e vai lembrar desse dia. Vai lembrar desse dia e vai surgir novas coisas, muito mais além daquilo que a gente conversou aqui. Porque o texto, ele fala com a gente, né? Isso é enriquecedor. E isso é a ação do Paracletos, que é a ação do Espírito Santo, que foi dito aqui no versículo 26. 27. Que é o que nós vamos falar no 16, que é a ação dele, né? O que ele faz, que inclusive isso que você fez aqui de explanar, aquilo que você aprendeu, e eu tendo a leitura também aprendendo outras coisas, é a ação do próprio Espírito Santo que vai testificando a cada momento em que a gente lê a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Com certeza. Eu amo esse ambiente, misericórdia, eu amo demais a partilha, gente, isso é doido. É muito bom a partilha, né? Vocês são bênção. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá certo? Só pro Boris participar mais vezes, né? Viu, Boris? Então, estão dizendo para você participar mais vezes. Concordo. Ele vai participar. Nós vamos lançar uma hashtag Entra Boris, para ele aparecer aí. Hashtag Entra Boris. Não, eu aprendo muito. Ele me ensina muito. O Boris, ele tem o dom mesmo de ensino. Por isso que ele tem que ensinar, né? Vamos ver se ele vem para a partilha. Porque ele ficou ouvindo aqui, viu, gente? Mas Entra quem Boris, sabe a aí... hashtag Entra Boris, boa. Vou colocar ele para participar mais vezes. Vai ficar ouvindo agora. Amém, amém. É isso aí, dona Tieme. Fala alguma coisinha aí também. Gente, só bênção pura. Eu rabisquei tudo aqui, minha Bíblia, mas eu tenho certeza que tinha mais coisa para rabiscar. É o tipo de estudo que a gente tem que voltar a ouvir mais de uma vez, né? E tem sido muita bênção mesmo.
avisos. A gente está no segundo, né? Falta mais 2 encontros e depois a gente tem o presencial. Aí, assim que eu tiver mais informações, eu falo com vocês. Eu estou tentando uma parceria, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente vai ter um local mais à vontade para a gente se reunir e também convidar pessoas, tá? Então, eu aviso vocês sobre isso. Ah, e eu queria, já vou abrir aqui, porque é assim que funciona. Eu queria que vocês, né, que sentirem no coração, compartilhasse, gravasse um vídeo compartilhando algo que você aprendeu na partilha ou um tipo de devocional que você está fazendo, para eu postar no perfil da partilha mesmo, porque eu acho interessante ter pessoas diferentes falando de diversos jeitos, porque a gente, né, a gente influencia para o reino e cada um aqui conhece pessoas diferentes, então eu queria deixar esse convite para você que quiser e sentir no coração, e aí é para todo mundo, né? Porque a internet, como a Rê falou, é uma bênção na nossa vida, tá? Então, qualquer dúvida também, ai, Ti, tô meio sem ideia, pode me chamar no WhatsApp. A Rê também trabalha com redes sociais, né? O Léo tem também uma ótima palavra, então fiquem à vontade, tá? Fica aí meu convite. Muito bom. Exato, e quem quiser também tirar dúvidas sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, pode chamar qualquer um de nós aí no Zap, que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês. E isso que eu falei como exemplo para o Rodrigo e a Tati, né? Quem sabe abrir uma partilha lá, de verdade mesmo, é o intuito do discipulado, é isso, é discípulo faz discípulo. Tem um ditado de um pastor muito antigo que diz que ovelha chama ovelha, Gera ovelha. gera ovelha. Então, a ideia da partilha é que a partilha se torne algo para que você também compartilhe com outras pessoas. Nos alegraria muito o coração saber que, por exemplo, desses nossos encontros aqui de terça-feira, surgiu um grupo de estudo particular aí em algum lugar, entendeu? E, de fato, é o nosso desejo, inclusive, fazer partilhas perto de vocês também. Pensou que legal incentivar um momento de comunhão, a gente pegar a estrada aí em um dia de folga, que abrir a oportunidade e aparecer pela casa de vocês aí para a gente fazer um discipulado aberto, não é? Ia ser muito legal, Eu cara. já falei da partilha na praia, né? Vocês que estão Então, fazer um enrolando. uau. A gente precisa acertar isso aí durante o ano. Vamos olhar as agendas, vamos ver isso daí. Vai ser top, gente. E esse é o intuito mesmo. O intuito não é prender vocês aqui para o resto da vida, mas é fazer com que vocês se tornem discípulos que gerem discípulos e que tenham a vontade de fazer discípulos. Eu acompanho muito as redes sociais, eu gosto muito de ver esse mover de Deus através das coisas que a gente faz, né? E eu tenho certeza que a partilha é esse movimento de aprendizado, e como a Regiane mesmo testificou, tanto como é para mim, quanto que é para, creio que para vocês também, isso aqui é um momento maravilhoso, cara. Isso aqui é enriquecedor. É muita cultura, muita conversa de Bíblia, muitas pessoas que pensam diferentes, mas a gente percebe que está ligado no mesmo propósito. Isso é maravilhoso, que isso possa gerar fruto mesmo. Esse é Bom, o desejo do nosso coração. Fruto bom. fruto bom. Amém? Amém, gente? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? A Rebequinha falou eu aqui. Vem cá, Fala, Rebequinha, dá Rebeca. um abraço para todo mundo. Fala, oi, gente. Que De vez em linda. quando ela aparece aqui para ouvir também. Mas é isso Isso aí, aí. gente. Jenny, então ore por nós, despeça a gente em oração. Amém. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por mais uma partilha, te agradecemos pelo dom que o Senhor nos deu, a compreensão que o Senhor nos deu. Pai, que essa palavra venha frutificar em nosso coração e que venhamos permanecer em Ti acima de todas as coisas. Pai, é uma oração dura, mas é necessário, mas que o Senhor venha tirar e limpar tudo aquilo que precisa ser limpo para que venhamos frutificar cada vez mais. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida aqui, cada família aqui representada. Nos dê uma boa noite de sono, Pai, realmente revigorante. E em nome de Jesus, que nossa semana seja abençoada e abençoa, Pai querido, nosso encontro presencial também e todos os projetos que nós falamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém.
Tchau, gente. Um beijo para vocês. Amém. Tchau, galera. Fiquem com Tchau, Deus Deus. abençoe.